A transfiguração, o despertar da glória interior, o chamado à transfiguração. Em um mundo que incessantemente nos convida a olhar para fora, a buscar validação em conquistas efêmeras e a nos perdermos no labirinto das expectativas alheias, existe um chamado ancestral, um convite divino que ecoa nas profundezas da alma humana. O chamado à transfiguração. Não se trata de uma mera mudança superficial, de uma adaptação às tendências passageiras, mas de uma metamorfose profunda, uma revelação da essência mais pura e luminosa que reside em cada um de nós. É a descoberta de que a glória não é um destino distante, mas uma realidade intrínseca, esperando para ser despertada. Imagine por um instante a cena no Monte Tabor. Jesus, o Mestre, o Filho de Deus, se transfigura diante de seus discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Suas vestes se tornam resplandecentes, seu rosto brilha como o sol, e ao seu lado, Moisés e Elias, figuras colossais da história da salvação, dialogam com ele. Uma nuvem luminosa os envolve, e do céu a voz do Pai ressoa com uma autoridade inquestionável. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Mateus 17:5. Este não é apenas um relato bíblico distante, um evento isolado no tempo. É um espelho, um arquétipo, uma promessa para cada um de nós. É a demonstração cabal de que a divindade não está confinada aos céus, mas pode se manifestar plenamente na humanidade. A festa da Transfiguração, celebrada com reverência pela Igreja Católica, é muito mais do que uma recordação histórica. É um convite perene à reflexão, à introspecção e, acima de tudo, à ação. Ela nos desafia a transcender as limitações autoimpostas, a enxergar além das aparências e a reconhecer a centelha divina que pulsa em nosso interior. Em uma era de incertezas e transformações aceleradas, a mensagem da transfiguração se torna um farol, um guia seguro para aqueles que anseiam por um propósito maior, por uma vida que ressoe com a verdade e a beleza eternas. Este vídeo, A Transfiguração, o despertar da glória interior, nasce com o propósito de ser um catalisador para essa jornada. Não é apenas um compêndio de informações teológicas, mas um manual prático para a alma, um convite irrecusável a desvendar os mistérios da sua própria existência e a manifestar a glória que Deus plantou em você. Através de uma análise aprofundada do evento do Tabor, de passagens bíblicas que iluminam o caminho, de gatilhos mentais que desconstroem paradigmas limitantes e de frases de efeito que se tornarão orações em sua vida, você será conduzido a uma experiência transformadora. Prepare-se para uma imersão que transcende o intelecto e toca o espírito, pois a sua própria transfiguração está prestes a começar. O conhecimento profundo sobre o tema, muitas vezes velado, será agora revelado, abrindo portas para uma nova percepção de si mesmo e do seu potencial ilimitado. Você está pronto para o despertar? O Monte da Revelação. No coração da Galileia, ergue-se majestoso o Monte Tabor, uma elevação que, à primeira vista, pode parecer apenas mais uma entre tantas na paisagem bíblica. No entanto, para a fé cristã, o Tabor não é um monte comum. É um santuário a céu aberto, o palco de um dos eventos mais sublimes e misteriosos da vida de Jesus, a sua transfiguração. Este cenário divino, escolhido a dedo pelo Mestre, não foi acidental. As montanhas na tradição bíblica são lugares de encontro com o divino, de revelação e de intimidade com Deus. Moisés recebeu a lei no Monte Sinai. Elias encontrou Deus no Monte Horebe. O Tabor, portanto, se insere nessa linhagem sagrada, tornando-se o Monte da Revelação, onde a glória de Deus se manifestou de forma inédita na pessoa de Jesus. Para este encontro transcendental, Jesus selecionou um círculo íntimo de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Não foi uma escolha aleatória, mas um discernimento profundo. Pedro, com sua impetuosidade e fé inabalável, seria a rocha sobre a qual a igreja seria edificada. Tiago, o primeiro apóstolo a derramar seu sangue por Cristo, representava a entrega total. E João, o discípulo amado, o teólogo do amor, seria o guardião das revelações mais profundas. Estes três
testemunhas privilegiadas da ressurreição da filha de Jairo e mais tarde da agonia de Jesus no Getsêmani, foram os eleitos para presenciar um vislumbre da glória divina de seu mestre. Eles eram os que, pela sua proximidade e pela sua capacidade de acolher o mistério, estavam mais preparados para receber essa revelação avassaladora. A escolha desses três não diminui a importância dos outros, mas ressalta a necessidade de uma preparação interior para acolher as manifestações mais profundas do sagrado. A glória de Deus não se revela a corações distraídos ou superficiais. Ela exige uma abertura, uma sede, uma busca sincera. E então, a glória se manifestou. O Evangelho de Mateus 17:2 descreve: "E transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz." Marcos 9:3 acrescenta: "Suas vestes se tornaram resplandecentes, e de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as pode fazer assim tão brancas." Lucas 9:29 completa: "Enquanto orava, o aspecto do seu rosto alterou-se e as suas vestes tornaram-se de uma brancura fulgurante." A descrição é unânime. A glória de Jesus não era uma luz externa, mas uma irradiação de sua própria divindade. Suas vestes, antes comuns, tornaram-se um reflexo da pureza e da santidade que emanavam de seu ser. Este brilho não era apenas visual, era uma manifestação da verdade mais profunda sobre quem Jesus realmente era, o Filho de Deus, a luz do mundo. João 12:46. Mas a revelação não parou por aí. De repente, apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. A presença dessas duas figuras monumentais do Antigo Testamento não foi meramente simbólica, foi uma confirmação poderosa da missão de Jesus. Moisés, o legislador, aquele que recebeu a lei no Sinai, representava a Torá, a base da fé judaica. Elias, o profeta zeloso, que não experimentou a morte, mas foi levado ao céu em um carro de fogo, representava os profetas, a voz de Deus que clamava por justiça e conversão. A conversa entre Jesus, Moisés e Elias, como Lucas 9:31 revela, era sobre a sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém, ou seja, sua paixão, morte e ressurreição. Isso demonstra que a lei e os profetas não eram meros precursores, mas testemunhas vivas da plenitude que se realizava em Cristo. A antiga aliança apontava para ele, e nele encontrava seu cumprimento. A presença deles no Tabor era um selo divino, uma prova irrefutável de que Jesus era o Messias prometido, aquele que viria para inaugurar uma nova e eterna aliança. Para os discípulos que viviam imersos na tradição judaica, essa cena deve ter sido de uma autoridade e um impacto indescritíveis. Era como se toda a história da salvação convergisse naquele monte, naquele momento, na pessoa de Jesus. No auge dessa manifestação gloriosa, uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o." Mateus 17:5. Esta é a voz do Pai, a mesma voz que se ouviu no batismo de Jesus no Jordão. No entanto, no Tabor, a voz não é apenas para Jesus, é para os discípulos, para a humanidade. Que é um imperativo divino: escutai-o. Esta frase aparentemente simples carrega um peso e uma profundidade imensuráveis. É o eco do Shema Israel. Ouve, Israel, o mandamento fundamental da fé judaica. Deuteronômio 6:4. É a confirmação de que Jesus é a palavra viva de Deus, a revelação plena do Pai. Não é mais Moisés, nem Elias, nem qualquer outro profeta que deve ser o centro da escuta, mas unicamente Jesus. Ele é a verdade, o caminho e a vida. João 14:6. A nuvem, por sua vez, é um símbolo da presença de Deus na tradição bíblica, como a nuvem que guiava o povo de Israel no deserto, Êxodo 13:21, ou que cobria o Monte Sinai, Êxodo 19:16. No Tabor, essa nuvem é luminosa, indicando a glória divina que envolve Jesus e os discípulos. A voz do Pai vinda dessa nuvem é a prova irrefutável da divindade de Jesus e da sua autoridade suprema. Para os discípulos foi um momento de temor e reverência, mas também de uma profunda certeza. Eles caíram com o rosto em terra, dominados pelo medo e pela majestade da cena.
Mas Jesus se aproximou, tocou-os e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. A glória de Deus não é para nos esmagar, mas para nos levantar, para nos impulsionar a uma nova vida. No Tabor, o véu da humanidade se rasga para revelar a glória que habita em você. Esta frase de efeito encapsula a essência do que aconteceu no Monte da Revelação e sua aplicação em nossas vidas. A transfiguração de Jesus não é apenas um evento histórico, é um convite à nossa própria transfiguração. Assim como a divindade de Jesus brilhou através de sua humanidade, a glória de Deus habita em cada um de nós, esperando para ser revelada. O Tabor nos lembra que somos feitos à imagem e semelhança de Deus e que nossa vocação é manifestar essa glória em nosso dia a dia. A autoridade da voz do Pai, a prova social da presença de Moisés e Elias e a reciprocidade da revelação divina nos impulsionam a buscar essa transformação interior. O Monte da Revelação é um lembrete de que, mesmo em meio às nossas fraquezas e limitações, somos capazes de brilhar com a luz de Cristo. Basta que nos abramos à sua graça e o escutemos. O propósito da transfiguração. A transfiguração de Jesus no Monte Tabor não foi um espetáculo isolado, um evento sem propósito no grandioso plano da salvação. Longe disso, ela se insere como uma peça fundamental, um elo crucial na cadeia de acontecimentos que culminariam na paixão, morte e ressurreição de Cristo. Seu propósito era multifacetado, servindo como uma preparação, uma antecipação e uma revelação profunda da identidade e da missão de Jesus, tanto para os discípulos quanto para a humanidade de todos os tempos. Um dos propósitos mais imediatos e cruciais da transfiguração foi preparar os discípulos para a paixão. Jesus já havia começado a anunciar seus sofrimentos e sua morte em Jerusalém. Essa notícia, compreensivelmente, causou grande consternação e confusão entre seus seguidores, especialmente em Pedro, que chegou a repreender o Mestre. Como o Messias, o libertador de Israel poderia sofrer e morrer. Essa ideia chocava-se com as expectativas messiânicas da época, que vislumbravam um Messias glorioso e triunfante. A transfiguração, portanto, serviu como um antídoto para o escândalo da cruz. Ao permitir que Pedro, Tiago e João vissem um vislumbre de sua glória divina, Jesus os estava fortalecendo para o que viria. Ele estava lhes mostrando que, por trás da humilhação e do sofrimento da cruz, havia uma glória maior, uma vitória definitiva. Era como se Jesus dissesse: não se escandalizem com a minha paixão. Ela é o caminho para a glória que vocês acabaram de testemunhar. Essa experiência os ajudaria a compreender que a cruz não era o fim, mas um passo necessário para a plena manifestação da divindade de Cristo e para a salvação da humanidade. A visão da glória no Tabor seria a âncora de suas almas nos dias sombrios do Calvário, um lembrete de que a luz sempre vence as trevas. Além de preparar para a paixão, a transfiguração foi uma poderosa antecipação da glória da ressurreição e da vida eterna. O brilho do rosto de Jesus e a brancura de suas vestes eram um prenúncio do corpo glorioso que ele assumiria após vencer a morte. Para os discípulos, foi um vislumbre do céu, uma amostra da realidade que os aguardava na eternidade. É um lembrete de que nossa fé não se baseia em fábulas, mas em uma promessa real de vida plena e gloriosa. A transfiguração nos assegura que a morte não tem a última palavra, que a dor é passageira e que a glória de Deus nos espera. É um convite à esperança, a manter os olhos fixos na meta final, mesmo quando o caminho se torna árduo. Essa antecipação da glória é um gatilho mental poderoso. A antecipação de um futuro promissor nos impulsiona a perseverar no presente, a abraçar os desafios com a certeza da vitória final. Outro aspecto fundamental da transfiguração é a revelação da Santíssima Trindade. Santo Tomás de Aquino, em sua sabedoria, afirmou que neste acontecimento apareceu toda a Trindade, o Pai na voz, o Filho na humanidade, o Espírito Santo na nuvem luminosa. A voz do Pai que proclama Jesus como seu Filho amado é a manifestação clara da primeira pessoa da Trindade. Jesus, em sua humanidade transfigurada, revela a segunda pessoa, e a nuvem luminosa, que envolve a todos,
é o símbolo tradicional da presença do Espírito Santo, que ilumina e santifica. Essa teofania trinitária no Tabor é um dos momentos mais explícitos da revelação da natureza de Deus como Trindade, um mistério central da fé cristã. Para os discípulos, foi uma experiência que aprofundou sua compreensão sobre a identidade de Jesus e sobre a própria natureza de Deus. Eles não estavam apenas diante de um profeta ou de um mestre, mas diante do próprio Deus, em suas três pessoas divinas. Essa revelação da Trindade é um pilar da nossa fé, um mistério que nos convida à adoração e à contemplação. A presença de Moisés e Elias no Tabor não foi apenas um detalhe pitoresco, foi uma validação crucial da missão de Jesus. Eles representam a lei e os profetas, ou seja, toda a revelação do Antigo Testamento. Ao dialogarem com Jesus sobre sua partida em Jerusalém, eles testemunham que a vida, morte e ressurreição de Cristo são o cumprimento das Escrituras. A lei, Moisés e os profetas, Elias, apontavam para Jesus e nele encontravam sua plenitude. São Jerônimo, com sua perspicácia, enfatizou essa verdade. Este é meu filho, não Moisés nem Elias. Esses são meus servos. Aquele, meu filho. Este é meu filho, de minha mesma natureza, da minha mesma substância, que em mim permanece e é tudo o que eu sou. Também aqueles outros são certamente amados, mas este é meu amadíssimo, por isso escutem-no. E acrescentou: Ele é o Senhor, estes outros, os servos. Moisés e Elias falam de Cristo, são seus servos. Tomé, muitas vezes rotulado como o incrédulo, é na verdade o apóstolo da autenticidade. Não honrem os servos do mesmo modo que o Senhor. Escutem somente o Filho de Deus. Essa é uma prova irrefutável da autoridade de Jesus, um gatilho mental de autoridade que nos convida a depositar nossa confiança nele. A transfiguração, portanto, não é apenas um evento isolado, mas um ponto de convergência de toda a história da salvação, onde o Antigo e o Novo Testamento se encontram e se iluminam mutuamente. A transfiguração não é apenas um evento do passado, é um mapa para o seu futuro glorioso. Esta frase, de efeito, resume o propósito transformador do Tabor. Ela nos convida a olhar para a transfiguração não como uma mera história, mas como um guia, um mapa para a nossa própria jornada de fé. Assim como Jesus foi transfigurado, somos chamados a ser transformados, a brilhar com a glória de Deus em nossas vidas. A antecipação da glória, o propósito divino por trás do sofrimento e o significado profundo da revelação trinitária nos impulsionam a buscar essa transformação. A transfiguração nos lembra que, mesmo em meio às dificuldades e incertezas da vida, há um propósito maior, uma glória que nos espera. Ela nos dá a esperança e a força para perseverar, sabendo que cada passo, cada desafio, nos aproxima da nossa própria transfiguração. É um convite a viver com propósito, a buscar o significado em cada experiência e a antecipar com alegria o futuro glorioso que Deus preparou para nós. Que a luz do Tabor ilumine o seu caminho e revele o mapa para a sua própria glória interior. A transfiguração em nossas vidas. A experiência do Monte Tabor, com sua explosão de luz e a voz autoritária do Pai, não é um privilégio reservado apenas a Pedro, Tiago e João. Longe de ser um evento isolado na história da salvação, a transfiguração de Jesus é um convite universal, um chamado ressonante para cada um de nós. Ela nos revela não apenas quem Jesus é, mas quem somos chamados a ser. Seres transfigurados, portadores da glória divina, reflexos da luz de Cristo em um mundo que anseia por clareza e esperança. Nossa vocação mais profunda como cristãos é a de sermos transfigurados à imagem de Cristo. São Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios 3:18, nos exorta: e todos nós que com o rosto descoberto contemplamos, como por espelho, a glória do Senhor, somos transfigurados, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esta passagem é um eco direto da experiência do Tabor. Assim como os discípulos viram a glória de Jesus, somos convidados a contemplar essa mesma glória, não apenas em um monte distante, mas em nossa vida diária,
através da oração, da palavra e dos sacramentos. Essa contemplação não é passiva, ela nos transforma. É um processo contínuo de glória em glória, onde somos gradualmente moldados à semelhança de Cristo. Isso significa que a transfiguração não é um evento único, mas uma jornada, um caminho de santificação que dura a vida inteira. É a descoberta de que a santidade não é uma meta inatingível, mas uma realidade que se desdobra em nós à medida que nos abrimos à ação do Espírito Santo. É um empoderamento, a certeza de que somos capazes de refletir a luz divina, mesmo em meio às nossas imperfeições. A transfiguração em nossas vidas é a manifestação visível da graça de Deus agindo em nós, tornando-nos participantes de sua natureza divina. O caminho da transfiguração, no entanto, não é isento de provações. Assim como Jesus, após o Tabor, desceu para enfrentar a paixão, nós também somos chamados a descer de nossos montes de glória para enfrentar os desafios e sofrimentos da vida. A transfiguração nos dá a força e a perspectiva necessárias para superar essas provações. Ela nos lembra que, mesmo nas horas mais sombrias, a glória de Deus está presente e que o sofrimento, quando unido ao de Cristo, pode ser um caminho para uma glória ainda maior. É a certeza de que, por trás de cada dificuldade, há um propósito divino, uma oportunidade de crescimento e de manifestação da luz. Encontrar força na glória de Cristo significa não apenas suportar, mas transformar o sofrimento em oportunidade, a fraqueza em fortaleza. É a fé que nos permite ver além da dor presente, vislumbrando a vitória que nos espera. É um gatilho mental de superação que nos impulsiona a não desistir, a persistir, a confiar que a luz sempre virá após a escuridão. No Monte Tabor, a voz do Pai ressoou com um imperativo claro: escutai-o. Essa ordem divina é o cerne da nossa própria transfiguração. A importância de escutá-lo em nosso dia a dia não se limita a uma audição passiva, mas a uma obediência ativa à palavra de Deus. Escutar Jesus significa acolher seus ensinamentos, seguir seus passos, imitar suas virtudes. Significa discernir sua voz em meio ao ruído do mundo, nas Escrituras, na oração, nos sacramentos e na voz da Igreja. É um compromisso diário de alinhar nossa vontade à vontade de Deus, de permitir que sua palavra seja a lâmpada para nossos pés e a luz para nosso caminho. A escuta ativa nos leva à ação, à transformação. É o gatilho mental do compromisso que nos impulsiona a agir de acordo com o que ouvimos, a viver a fé de forma concreta e transformadora. Tomé, muitas vezes rotulado como o incrédulo, é na verdade o apóstolo da autenticidade. Quando escutamos Jesus, permitimos que ele nos transfigure, que ele revele em nós a glória do Pai. Cada um de nós tem seu próprio Monte Tabor pessoal. Não se trata necessariamente de uma montanha física, mas de momentos e lugares em nossa vida onde experimentamos a presença de Deus de forma mais intensa, onde recebemos revelações, onde somos fortalecidos e transformados. Pode ser na oração silenciosa, na adoração eucarística, na leitura da palavra, em um retiro espiritual, ou até mesmo em um momento de profunda contemplação da natureza. Identificar e buscar esses montes Tabor em nossa própria jornada é fundamental para a nossa transfiguração. São nesses momentos que nos conectamos mais profundamente com o divino, que recebemos a luz e a força para continuar nossa caminhada. São nesses lugares que a voz do Pai se torna mais clara e onde somos lembrados de nossa verdadeira identidade e vocação. É um gatilho mental de conexão que nos convida a buscar ativamente esses momentos de intimidade com Deus, a criar espaços em nossa vida para a manifestação de sua glória. A transfiguração nos ensina que a glória não está apenas no futuro, mas pode ser experimentada aqui e agora, em nosso próprio Monte Tabor. Sua vida é o próximo Monte Tabor. Você está pronto para brilhar? Esta frase de efeito é um convite direto, um desafio para o leitor. Ela encapsula a ideia de que a transfiguração não é um evento distante, mas uma realidade que se desenrola em cada vida. É um gatilho mental de urgência, que nos impulsiona a não adiar a busca pela nossa própria transfiguração. A glória que Jesus revelou no Tabor é a mesma glória que habita em nós,
esperando para ser despertada. É a promessa de que somos capazes de brilhar, de impactar o mundo com a luz de Cristo. A transfiguração em nossas vidas é a manifestação da nossa vocação divina, a superação das provações pela força da fé, a escuta atenta da voz de Deus e a busca constante por momentos de revelação. Que cada passo de sua jornada seja um passo em direção ao seu próprio Monte Tabor, onde a glória de Deus se manifestará plenamente em você. Prepare-se para brilhar. Gatilhos mentais e frases de efeito para uma vida transfigurada. No caminho da transfiguração, não basta apenas a compreensão teológica ou a inspiração espiritual. É preciso também ferramentas práticas que nos ajudem a reprogramar a mente, a superar crenças limitantes e a impulsionar a ação. É aqui que entram os gatilhos mentais e as frases de efeito. Poderosas alavancas psicológicas que, quando utilizadas com sabedoria e propósito, podem acelerar o processo de transformação interior e exterior. Longe de serem manipulações, são chaves que destravam o potencial humano, direcionando a mente para a glória que nos foi prometida. A ciência da persuasão positiva nos mostra que a mente humana é influenciada por atalhos cognitivos, mecanismos que nos levam a tomar decisões e a agir de determinada forma. Os gatilhos mentais são esses atalhos, e compreendê-los é fundamental para quem busca uma vida transfigurada. Não se trata de enganar, mas de comunicar de forma eficaz, de inspirar a mudança. Por exemplo, o gatilho da autoridade nos leva a confiar em quem demonstra conhecimento e experiência. No contexto da transfiguração, a voz do Pai no Tabor, "Este é o meu Filho amado, escutai-o", é a autoridade máxima que valida a mensagem de Jesus e nos convida à obediência. A prova social nos impulsiona a seguir o que a maioria faz, ou o que é validado por outros. A presença de Moisés e Elias, figuras veneradas ao lado de Jesus, serve como uma prova social de sua divindade e missão. A escassez nos faz valorizar mais aquilo que é limitado ou raro. A oportunidade de presenciar a transfiguração foi concedida a apenas 3 discípulos, tornando-a uma experiência rara e valiosa. A urgência nos move a agir rapidamente. O chamado à transfiguração é urgente, pois a vida é breve e a oportunidade de transformação é agora. A reciprocidade nos leva a retribuir o que recebemos. A revelação da glória divina no Tabor é um dom que nos convida a retribuir com uma vida de fé e transformação. O compromisso e coerência nos fazem agir de acordo com o que já nos comprometemos. Uma vez que nos comprometemos com a jornada da transfiguração, somos impulsionados a agir de forma coerente com esse compromisso. A afeição nos leva a aceitar mais facilmente o que vem de quem gostamos. O amor de Jesus pelos discípulos e o amor do Pai por Jesus são a base para a aceitação da mensagem. E, finalmente, os gatilhos de dor-prazer nos motivam a evitar a dor e buscar o prazer. A dor da paixão de Cristo é transfigurada na glória da ressurreição, mostrando que a dor pode levar a um prazer maior. Para aplicar esses gatilhos na busca por uma vida transfigurada, podemos criar frases e pensamentos que ressoem com esses princípios. Por exemplo, para o gatilho da autoridade podemos meditar: "A voz do Pai no Tabor me convida a escutar a única autoridade que pode me guiar à verdadeira glória, Jesus Cristo." Para a prova social, se Moisés e Elias testemunharam a glória de Cristo, eu também posso confiar no caminho que ele me mostra. Para a escassez, cada dia é uma oportunidade única de transfiguração, não a desperdice. Para a urgência, a sua glória interior não pode esperar. Comece hoje a sua transfiguração. Para a reciprocidade, recebi a luz do Tabor, agora é tempo de irradiá-la. Para o compromisso e coerência, minha fé me impulsiona a viver a glória que me foi revelada. Para a afeição, o amor de Cristo me transfigura e me capacita a amar. E para a dor-prazer, a cruz de hoje é a glória de amanhã. As frases de efeito, por sua vez, são como sementes que, uma vez plantadas na mente, germinam e produzem frutos de inspiração e motivação. Elas são concisas, memoráveis e carregam um poder intrínseco de transformação. Para que sejam virais, precisam tocar a alma, despertar emoções e oferecer uma nova perspectiva. No contexto da transfiguração,
podemos criar frases que se tornem verdadeiras orações para o dia a dia. No Tabor, o véu da humanidade se rasga para revelar a glória que habita em você. Esta frase convida à introspecção e à descoberta do potencial divino. A transfiguração não é apenas um evento do passado, é um mapa para o seu futuro glorioso. Oferece uma visão de futuro e um senso de direção. Sua vida é o próximo Monte Tabor. Você está pronto para brilhar? Um convite direto à ação e à autorreflexão. Desvende os segredos da mente e liberte o poder da sua própria transfiguração. Promete um caminho para a liberdade interior. A glória não é a ausência de cruz, mas a luz que a transfigura. Resignifica o sofrimento e oferece esperança. Que a luz do Tabor ilumine cada passo da sua jornada rumo à sua própria transfiguração. Uma bênção e um desejo de continuidade. A palavra, seja ela falada ou escrita, tem um poder imenso. Ela pode construir ou destruir, inspirar ou desanimar, libertar ou aprisionar. Na busca por uma mentalidade transfigurada, a palavra se torna uma semente. Ao escolhermos cuidadosamente as palavras que usamos para nos comunicar conosco mesmos e com o mundo, estamos moldando nossa realidade. Frases de efeito e gatilhos mentais, quando internalizados, tornam-se parte do nosso diálogo interno, influenciando nossas emoções, pensamentos e ações. Eles nos ajudam a focar no positivo, a superar os obstáculos e a manter a visão da glória que nos espera. É um processo de autossugestão positiva, onde a mente é treinada para buscar a luz, mesmo nas situações mais desafiadoras. A palavra de Deus, por sua vez, é a semente mais poderosa de todas, capaz de transformar corações e mentes, de nos guiar à plenitude da vida. Ao meditar nas Escrituras e nas verdades da fé, estamos plantando sementes de glória em nosso interior, que germinarão e produzirão frutos de transfiguração. É um convite a ser intencional com as palavras, a usá-las como ferramentas para a nossa própria transformação e para a transformação do mundo ao nosso redor. Desvende os segredos da mente e liberte o poder da sua própria transfiguração. Esta frase é um convite à ação, um gatilho mental de novidade e solução. Ela nos lembra que o poder de transformar nossa vida está em nossas mãos, ou melhor, em nossa mente. Ao compreendermos como os gatilhos mentais funcionam e ao utilizarmos frases de efeito que ressoam com a verdade da transfiguração, estamos nos equipando com ferramentas poderosas para a jornada. É um caminho de autoconhecimento e autodomínio, onde a mente se torna uma aliada na busca pela glória divina. Que este capítulo seja um guia prático para você, um arsenal de palavras e ideias que o impulsionarão a viver uma vida verdadeiramente transfigurada, irradiando a luz de Cristo em cada passo. A transfiguração e a cruz, o caminho para a verdadeira glória. A luz ofuscante do Tabor, a voz retumbante do Pai e a presença gloriosa de Moisés e Elias foram, sem dúvida, uma experiência inesquecível para Pedro, Tiago e João. No entanto, a glória do Tabor não era o destino final, mas uma etapa crucial em um caminho que, para Jesus, passaria inevitavelmente pela cruz. A transfiguração, em sua essência mais profunda, não é um escape do sofrimento, mas uma preparação para ele, uma revelação de que a verdadeira glória não reside na ausência da cruz, mas na sua transfiguração pela luz da ressurreição. É um paradoxo divino que nos convida a abraçar a totalidade da experiência humana, com suas dores e alegrias, suas quedas e suas vitórias. A necessidade da cruz é um tema central na teologia cristã, e a transfiguração o ilumina de forma singular. Jesus, após o Tabor, começou a mostrar a seus discípulos que era necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos escribas, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Essa revelação chocou os discípulos, especialmente Pedro, que, recém-iluminado pela glória do Tabor, não conseguia conceber um Messias sofredor. Deus o livre, Senhor! Isso jamais te acontecerá, exclamou Pedro, revelando sua dificuldade em conciliar a glória divina com a humilhação da cruz. A resposta de Jesus foi contundente. Para trás de mim, Satanás. Tu és para mim um escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Essa passagem
É um lembrete poderoso de que a lógica divina muitas vezes difere radicalmente da lógica humana. A glória, na perspectiva de Deus, não é um atalho para evitar o sofrimento, mas a plenitude que emerge da entrega total, do amor que se doa até o fim. Aceitar a cruz, portanto, não é resignação passiva, mas um ato de fé e de amor. A compreensão de que o sofrimento, quando unido ao de Cristo, se torna redentor. É o caminho para a verdadeira glória, para a ressurreição que transforma a dor em vitória. É um gatilho mental de superação, que nos convida a ver o sofrimento não como um fim, mas como um meio para um propósito maior. O exemplo de Pedro, que inicialmente rechaçou a ideia da paixão, é um espelho para a nossa própria humanidade. Quantas vezes, diante do sofrimento, da dor, da renúncia, não desejamos que isso jamais nos aconteça? Santo Agostinho, com sua profunda sabedoria, nos interpela com uma reflexão que ecoa a atitude de Pedro. Desce para sofrer na terra, para servir na terra, para ser desprezado, crucificado na terra. A vida desce para fazer-se matar. O pão desce para ter fome. O caminho desce para cansar-se da caminhada. A fonte desce para ter sede. E tu recusas sofrer. Essa é uma pergunta incômoda, mas necessária. Ela nos confronta com a nossa própria relutância em abraçar a cruz, em seguir os passos de um Cristo que se esvaziou por amor. A lição de Pedro e a interpelação de Agostinho nos convidam a uma profunda humildade e a uma entrega confiante à vontade de Deus. É a compreensão de que a verdadeira grandeza não reside em evitar o sofrimento, mas em abraçá-lo com fé, transformando-o em um caminho de santificação e de união com Cristo. É um gatilho mental de realidade, que nos convida a enfrentar a vida como ela é, com seus desafios e suas oportunidades de crescimento. A transfiguração, ao antecipar a glória da ressurreição, é a garantia da vitória sobre a morte. O brilho do Tabor é um prenúncio da luz da Páscoa, a certeza de que a vida vence a morte, que o amor vence o ódio, que a esperança vence o desespero. Para os discípulos, que testemunhariam a crucificação de seu mestre, a lembrança da transfiguração seria a âncora de sua fé, a chama que manteria viva a esperança na ressurreição. São Leão Magno, em sua reflexão, afirmou que o fim principal da transfiguração foi desterrar das almas dos discípulos o escândalo da cruz. Trata-se de uma gota de mel no meio dos sofrimentos. Essa gota de mel é a esperança da ressurreição, a certeza de que após a escuridão da cruz virá a luz da glória. Para nós, hoje, essa esperança é a força que nos impulsiona a perseverar, a não desanimar diante das adversidades. Que a certeza de que, em Cristo, a morte não tem a última palavra e que a vida eterna nos espera. É um gatilho mental de esperança que nos convida a olhar para o futuro com confiança, sabendo que Deus tem um plano de glória para cada um de nós. A verdadeira glória, portanto, não é uma ostentação de poder ou uma ausência de sofrimento, mas a manifestação da divindade que emerge da humildade e do serviço. Jesus, o Rei do Universo, se fez servo, lavou os pés de seus discípulos e se entregou na cruz. Sua glória não foi diminuída por sua humilhação, mas revelada em sua plenitude. A transfiguração nos ensina que a glória que buscamos não é a glória do mundo, mas a glória de Deus, que se manifesta na entrega, no amor, no serviço ao próximo. É a glória que vem da humildade, da capacidade de se esvaziar para que Deus possa preencher. É a glória que se encontra na cruz, no sacrifício, na doação de si mesmo. É um gatilho mental de transformação, que nos convida a redefinir nossos conceitos de sucesso e de grandeza, a buscar a glória que realmente importa, a glória que dura para a eternidade. A glória não é a ausência de cruz, mas a luz que a transfigura. Esta frase de efeito é um convite a uma nova perspectiva sobre o sofrimento. Ela nos lembra que a cruz não é um obstáculo para a glória, mas o caminho para ela. A luz do Tabor não eliminou a cruz, mas a iluminou, a transfigurou. Assim também em nossas vidas, as cruzes que carregamos, as dores que enfrentamos, podem ser transfiguradas pela luz da fé e da esperança. A transfiguração nos convida a abraçar nossas cruzes com coragem,
sabendo que elas são oportunidades de crescimento, de união com Cristo e de manifestação da glória de Deus em nós. Que este capítulo seja um lembrete de que o caminho para a verdadeira glória passa pela cruz, mas que a luz do Tabor sempre nos precede, iluminando cada passo e transformando o sofrimento em um caminho de santificação e de vida plena. Que a sua vida seja um testemunho da glória, que transfigura a cruz. O legado da transfiguração. Chegamos ao fim desta jornada, mas não ao fim da sua própria transfiguração. O evento no Monte Tabor, que há séculos ilumina a fé cristã, não é um ponto final, mas um ponto de partida. A festa da transfiguração, com sua mensagem de glória, revelação e propósito, nos convida a uma vida de constante transformação, onde a luz de Cristo se manifesta em cada passo, em cada escolha, em cada respiração. O legado do Tabor é a certeza de que a divindade habita em nós, esperando para ser despertada, e que a glória não é um privilégio de poucos, mas uma vocação universal. Reafirmamos a mensagem central deste vídeo. A transfiguração de Jesus é um convite à sua própria transfiguração. É a promessa de que, mesmo em meio às sombras e desafios da vida, a luz de Deus pode brilhar em você, através de você. A glória que Pedro, Tiago e João testemunharam no Tabor é a mesma glória que o Pai deseja revelar em sua vida. É um chamado à esperança, à superação, à fé inabalável. É a compreensão de que a cruz não é o fim, mas o caminho para a ressurreição, e que a dor, quando unida ao amor de Cristo, se torna um portal para uma glória ainda maior. Agora o chamado é a ação. Não basta apenas contemplar a glória do Tabor, é preciso vivê-la. Incentive-se a buscar sua própria transfiguração em cada aspecto de sua vida. Comece hoje, neste exato momento. Como? Através da oração sincera, da leitura e meditação da Palavra de Deus, da participação nos sacramentos, especialmente a Eucaristia, onde o próprio Cristo se oferece para nos transfigurar. Busque momentos de silêncio e introspecção, seus próprios montes Tabor, onde você pode se conectar com o divino e ouvir a voz do Pai. Permita que a luz de Cristo ilumine suas decisões, suas palavras, suas atitudes. Seja um reflexo dessa luz para o mundo ao seu redor, um testemunho vivo da glória de Deus. A promessa da eternidade é a nossa maior motivação. A transfiguração nos dá um vislumbre do céu, da vida plena e gloriosa que nos espera. Essa visão da glória futura não é para nos alienar do presente, mas para nos impulsionar a vivê-lo com mais intensidade, com mais propósito, com mais amor. Cada ato de bondade, cada gesto de perdão, cada sacrifício feito por amor, é um passo em direção à nossa própria transfiguração e à manifestação do reino de Deus aqui na Terra. É um legado que construímos dia após dia, uma herança de luz que deixamos para as futuras gerações. Que a luz do Tabor ilumine cada passo da sua jornada rumo à sua própria transfiguração. Esta frase de efeito final é mais do que um desejo, é uma bênção. Que a glória que se manifestou no Monte da Revelação seja a sua constante inspiração, o seu guia, a sua força. Que você se permita ser transformado, de glória em glória, à imagem de Cristo. Que sua vida seja um testemunho vivo da transfiguração, um farol de esperança e de luz para todos que cruzarem o seu caminho. A sua transfiguração é a glória de Deus manifestada no mundo. Brilhe.